Olá pessoal, hoje vamos estar dando continuidade a mais uma parte da história da Júlia, parte 24. Então desde já agradeço a quem está acompanhando a história até o momento. E vamos lá para a história. Os fractais. Estudando sobre os fractais, compreendi que a lei reencarnacionista é mais abrangente do que a maioria das pessoas imagina. Sendo mais específica, os fractais em si são como subdivisões de nosso espírito, que tornam possível, em certos casos, vários espíritos originados de planetas mais evoluídos, ao menos, puderem se subdividir como, entre aspas, fractais, onde cada fractal realiza seu trabalho em diversos planetas ao mesmo tempo, geralmente possuindo um trabalho cada vez maior, tendo em vista seu ciclo evolutivo. No caso, ressalto em certos casos, pois há vários planetas que possuem certas máquinas para tal processo, e por incrível que pareça, o corpo físico do planeta de origem ainda permanece ali, ou seja, o corpo físico abriga o eu superior de tal espírito. Porém, este corpo fica imóvel durante esta subdivisão e toda a completa realização de cada trabalho. Assim como podem fazer os seres de 10ª dimensão espiritual para cima, sem precisarem de máquinas ou corpo físico para tal processo. Este processo ocorre pois é como um planejamento para o espírito em questão, que ainda está encarnado para realizar este processo de trabalho espiritual, já que tais planetas tão evoluídos requerem uma redução enorme de trabalho espiritual em relação a estes próprios planetas. Portanto, conforme seguimos nosso caminho evolutivo, um dia somos capazes de nos subdividir para realizar nosso trabalho de forma mais rápida e apropriada. Porém, neste caso em específico, ainda precisamos do corpo físico, tanto para evoluirmos quanto para auxiliar espíritos encarnados de outros planetas em questão. Vale ressaltar ainda que cada um de nós possui 7 corpos astrais, como se fossem pequenos fractais, mas apresentando um conceito divergente. Além disso, quando todos os fractais desencarnam durante o término de tais trabalhos, geralmente retornam ao eu superior, se reacoplando no corpo físico em questão, e por conta disso, quanto mais seguirem seus planejamentos durante tais encarnações de cada fractal, e quanto mais estarem alinhados com sua evolução e propósito, mais evoluem seu espírito, e portanto continuam seu trabalho espiritual, após encontrar sua família de origem em tal corpo. Nestes casos, as chamas gêmeas iniciam e finalizam tal processo em, entre aspas, tempos similares, para se reencontrarem da forma apropriada em cada reencarnação dos tais fractais, e, consequentemente, em seu próprio planeta de origem novamente. Para este processo durar o máximo possível, a vida nestes planetas bem evoluídos é mais duradoura, visto que possuem máquinas de regeneração para o corpo físico, e nas máquinas para este processo é concedida energia, além de que os próprios fractais mantêm energia para o corpo físico também, tendo em vista toda essa conexão espiritual. Desta forma, quanto mais evoluímos, mais responsáveis devemos ser para realizar nosso trabalho, que se torna cada vez maior perante o ciclo evolutivo presente em cada encarnação. E aqui uma explicação sobre os seres de 10ª dimensão. Também acredito ser interessante ressaltar o fato de que os chamados anjos compõem o primeiro grau de evolução, do qual não necessita de corpo físico para evoluir e cumprir vários trabalhos espirituais. Porém, sempre há casos necessários para auxiliar em planetas de baixa vibração, onde para certos trabalhos é necessário um corpo físico. Aí, voltando para a história. Em relação aos fractais em questão, conforme tal responsabilidade aumenta, e quanto mais evoluídos estes espíritos forem, mais fractais eles podem criar e mais trabalhos simultâneos podem ser realizados por seus espíritos, ao ponto que tais espíritos se conectam cada vez mais com o todo. Também vale ressaltar que o chamado eu superior de tais fractais seria o seu próprio espírito que se subdividiu para cumprir trabalhos em diversos planetas simultaneamente. Além disso, quando certos fractais espírito em questão falham em seu trabalho, apenas devem curar suas feridas advindas de tais falhas para se unirem tranquilamente ao seu eu superior. Essa cura precisando ou não de encarnações adicionais, realizando desta forma vários trabalhos para compensarem tais erros,
os quais também podem ser compensados por outros fractais, mas até onde estudei, acredito ser provável que quanto mais regressão evolutiva nos fractais, ou seja, quanto mais retrocederem no caminho evolutivo, mais estagnado o superior em questão se torna, além de ser possível retroceder juntamente em sua caminhada evolutiva, e mais trabalho espiritual lhe é dado pela quantidade de fractais perdida, para abater muitos karmas e compensar e curar certas feridas, não curadas antes pelos fractais. Portanto, estes fractais estão ligados por uma linha tênue perante a evolução de seu próprio espírito, visto que são partes de um mesmo espírito ou alma. Este assunto pode ser um pouco complexo, porém é importante tal conhecimento. Então acredito ser necessário me aprofundar nessa explicação. O eu superior tão falado neste capítulo também existe para aqueles espíritos que não possuem fractais, onde ele sempre está me acompanhando normalmente durante a evolução e a caminhada de tal pessoa extraterrestre. Entretanto, também é possível, dependendo do planejamento de cada espírito, que para reencarnar em certos planetas onde o trabalho planejado para si é muito importante para o planeta em questão, este determinado espírito reencarne normalmente e sem a subdivisão e utilização de fractais. Porém, tais trabalhos geralmente possuem um enorme propósito para com o planeta em questão. Contudo, quando isto ocorre, mesmo que ainda possua o véu do esquecimento, ao menos na situação em que a Terra se encontra neste momento, se torna mais simples a lembrança de seu propósito, tendo em vista o seu grau evolutivo, pois quanto mais evoluído tal espírito for, maior será sua proteção e apoio da parte de vários espíritos de luz, o que se dá por conta de tanta importância presente em seu planejamento. E além disso, por tal espírito atrair outros espíritos semelhantes, assim como todos o fazem. Porém, por sintonizarem mais elevadamente e possuírem muitos créditos em outras encarnações, das mais variadas que forem, além de toda a responsabilidade envolvida, mais espíritos também cumprem o papel de auxiliá-los, seja qualquer Exu ou Orixá, seja qualquer outro trabalhador da luz e das leis divinas. Entretanto, obviamente é necessário vários e vários desafios em sua caminhada nessas encarnações, assim como ocorre na vida de todos, para provar seu esforço, responsabilidade, amor incondicional e qualquer outra característica importante para superar os mais diversos desafios durante esta encarnação particular, como em qualquer outra. Agora, voltando ao assunto principal, como temos um nome dado por nossos pais e nossas encarnações por qual somos chamados e identificados, também possuímos um nome espiritual, que, no caso, é dado ao nosso eu superior, que sempre nos guia e auxilia em qualquer encarnação, seja por meio de fractais ou não. Tal nome é dado com uma função similar, onde é utilizado para nos representar espiritualmente, o que de certa maneira também nos conecta com nossa origem e nossas lembranças de encarnações passadas, as quais constituem em nosso registro acástico. Sendo assim, nosso nome espiritual também possui grande importância e relevância em cada uma de nossas meditações e interiorizações decorrentes para nos recordarmos de, entre aspas, personalidades passadas que podem ser necessárias tanto para curar feridas da nossa alma, quanto para a rememoração de nosso propósito. Portanto, primeiramente, acredito ser necessário para muitos encarnados, entre aspas, perdidos de seu propósito, que se interiorizem e busquem saber seu nome espiritual para recordação tanto de sua origem quanto de qualquer, entre aspas, vida presente em seu ciclo evolutivo. E aqui uma explicação sobre registro acástico. Este registro em questão é, entre aspas, como se fosse um livro de toda a nossa história, passando por milhares de reencarnações até este momento em que vivemos hoje. Porém, para abrir tal livro completamente se torna impossível perante o véu do esquecimento presente em cada um de nós. Todavia, ainda podemos lembrar o necessário para a nossa evolução pessoal e para o nosso planejamento no mundo físico, que se faz tão importante em nossa vida cotidiana e social. Ou seja, podemos ter um pequeno vislumbre dos pontos mais, entre aspas, relevantes
deste enorme livro de nossa vida. Aí voltando para a história. Ainda há muito mais sobre os fractais em si. Entretanto, o conhecimento que temos até o momento torna tal assunto muito limitado ao nosso entendimento. Por consequência disto, ainda havia muito mais conhecimento presente neste imenso universo. Porém, este foi o curso avançado que finalizara após este conteúdo. Ainda aprendi alguns assuntos em decorrência destes 3 conteúdos principais, o tempo, o campo vibracional e os fractais. E foi um grande aprendizado ao meu espírito, mas acredito ter citado o mais importante por agora. Desta forma, o curso avançado chegou ao seu fim, e neste período eu não necessitara mais de descanso ou de alimentos, mas ainda bebia água regularmente, por ser tão pura e bem-vinda até para corpos espirituais. Portanto, me despedi novamente de cada aluno ali presente, os quais eram em boa parte os mesmos com que estudei durante o período do curso moderado. Assim, logo me despedi da professora que tanto nos ensinou, elucidou e auxiliou durante este período letivo tão importante para o nosso aprendizado. Professora Luísa, muito obrigada por tudo e tantas aulas gratificantes e repletas de conhecimento adicional. Mesmo que tais ensinamentos fossem tão complexos, você nos elucidou da melhor forma possível, foi uma ótima professora sempre que precisamos, e por isso só tenho a agradecer. Fico lisonjeada com tantos elogios, Júlia, respondeu ela sorridente. Eu que fico muito realizada por alunos tão apreciadores de conhecimento, os quais querem dar seu melhor, ao menos desta vez. Agora você já finalizou o curso avançado e fico muito contente por você, Júlia. Entretanto, gostaria de saber se você irá permanecer na escola por um tempo, pois não sei se você possui alguma moradia própria nas colônias, por ser recente neste lugar. Bem, no momento apenas moro com um amigo recente meu nas colônias, já que meus pais, os meus antepassados carnais, não estavam quando desencarnei. Mas não há problema algum em relação a isso. No entanto, eu queria permanecer por mais um tempo na escola, para ler mais livros a respeito de tais conteúdos. Mas realmente terei de procurar a fundo para anotar se há algum livro sobre assuntos tão complexos. Ah, entendo. Em relação aos livros, realmente se torna difícil encontrar tais assuntos. E quando é falado, se remete muito ao que foi falado apenas durante essas aulas específicas, e não aprofundam totalmente, visto que este assunto deve ter um grande cuidado, pois informações complexas desta forma devem ter um grande entendimento do escritor ou escritora e ser bem detalhado. Portanto, deixo tal escolha em suas mãos. Se quiser procurar tal livro, lhe desejo boa sorte e um belo estudo caso o encontre. Mas se não procurar, também desejo um ótimo futuro nas colônias. Finalizou ela me elucidando sobre o assunto. Gratidão. Lhe desejo um ótimo trabalho da mesma forma, e uma bela vida nas colônias. Que seu convívio aqui continue sendo muito próspero, gratificante e harmonioso. Agradeço por todo o apoio e irei me decidir sobre o assunto. Até mais, respondi me despedindo. Igualmente, Júlia. Até breve. Se precisar de algo relacionado aos estudos ou a mim, pode me chamar que eu a ajudarei, como sempre. Até mais, professora. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 24 da história da Júlia, os fractais. Agradeço todo mundo que acompanha a história até o momento, né, até o final do vídeo. E peço a vocês para curtir o vídeo se gostaram. Se inscrever no canal que não é inscrito ainda, ativar o sininho para não perder nada, né, como sempre. Então, até a próxima.